Evangelho de João, capítulo 4. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhes: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que fala com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Santo é essa parte. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Senhor. Nessa passagem aqui, a gente vê um pecador que se encontra com Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, e o único jeito de um pecador ser transformado, o único jeito de um pecador mudar, é quando a voz de Jesus Cristo penetra em seu coração, Glória a Deus. quando a voz de Jesus Cristo vem, derruba as barreiras da sua mente, derruba muitas vezes os seus paradigmas, né, irmãos? Derruba a nossa forma de pensar, sabe, e enxergamos a verdade da sua palavra e começamos a caminhar por essa verdade. Glória a Deus. Sabe,
o que essa palavra aqui nos ensina é que a voz de Jesus Cristo, ela tem que entrar dentro do nosso coração. Glória a Deus. E a voz de Jesus Cristo tem que tirar de nós tudo aquilo que não provém de Deus. Glória a Deus. Muitas vezes nós criamos um Deus na nossa mente, muitas vezes as pessoas criam filosofias, criam maneiras de viver, sabe, criam pensamentos que não são a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, elas começam a caminhar através desses conceitos, elas começam a caminhar através de suas filosofias e de repente elas estão caminhando através de um Deus inventado pela mente delas, Santo. não através do Deus da Bíblia. Glória a Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, a palavra de Deus tem que derrubar essas barreiras. Glória a Deus. A palavra de Deus tem que vencer os nossos pensamentos, sabe? Tem que entrar dentro de nós e tem que fazer com que nós sejamos uma fonte jorrando para a vida eterna. Glória a Deus. Sabe? E é isso que nós vemos aqui. Nós vemos aqui Jesus confrontando um pecador. Glória a Deus. Sabe? E o que Jesus vai dizer? Aleluia. Glória a Deus. Santo Senhor Jesus. O que Jesus vai dizer? Jesus chama essa mulher e Jesus vai dizer para ela: chama o seu marido. Glória a Deus. Jesus vai dizer para ela: chama o seu marido. E ela vai dizer: eu não tenho marido. Sabe, ela tinha uma vida oculta. Sabe, ela tinha uma vida que ela queria esconder. Ela tinha uma vida que ela não queria que ninguém soubesse, porque era uma vida vergonhosa. Sabe, era uma vida que não honrava a Deus. Era uma vida que não glorificava a Deus. Sabe, muitas vezes essas são a vida dos crentes hoje. Glória a Deus. Muitas vezes eles têm uma vida que desonram a Deus. Eles têm uma vida eles têm uma vida escondida. Eles têm uma vida que só eles sabem, mas que eles sabem que não é uma vida que glorifica a Deus, que não é uma vida que está na vontade de Deus, sabe, que não é uma vida que anda com Deus, mas eles mantêm essa vida escondida. E muitas vezes eles pensam: não, desde que ninguém saiba. Sabe, se eu conseguir esconder, se eu conseguir fazer com que ninguém saiba, se eu conseguir fazer com que ninguém descubra, sabe, não há problema. Glória a Deus. Sabe, não há problema. Então eu vivo a minha vida secreta sem ninguém saber, sabe, mas eu venho para os cultos, eu ouço a palavra, sabe, eu participo dos cultos, sabe, mas eu não vou abandonar a minha vida secreta. Sabe, eu não vou abandonar a minha vida escondida. E o que nós aprendemos nessa passagem aqui é que Jesus conhece a nossa vida secreta. Jesus conhece aquilo que nós somos quando ninguém está olhando. Jesus sabe como nós somos na nossa casa. Jesus sabe como nós somos no nosso serviço. E muitas vezes com esse pensamento nós estamos apenas enganando nós mesmos. Glória a Deus. E muitas pessoas, elas tentam fazer com que isso pareça uma coisa normal. Sabe, elas tentam, ao invés de enxergar a gravidade dos seus pecados, ao invés de enxergar quão terríveis são os pecados, sabe, não, elas tentam fazer com que os seus pecados não sejam tão ruins. Sabe, todo mundo é pecador, né? Quem que não é pecador? E todo mundo erra, né? Todo mundo faz coisas, sabe? Elas tentam dizer para si mesma que a situação não é tão ruim, que a situação não é tão grave, sabe? Que não é tão terrível assim, sabe? Mas quando Jesus confronta a nossa condição, sabe? Quando a palavra de Jesus Cristo derruba essas barreiras, sabe? E naquele que Deus quer chamar, as barreiras são derrubadas. Quando Jesus derruba essas barreiras, nós conseguimos enxergar quão terrível é a minha condição. Sabe, quão terríveis são os meus pecados. Sabe, o quanto eu estou desonrando a Deus, o quanto eu não estou caminhando da vontade de Deus. Então essa mulher vai dizer: a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus confrontou o pecado dessa mulher. Sabe, Jesus está dizendo para ela: olha, essa é a vida que você mantém escondida. Sabe, essa é a vida de alguém que espera o Cristo.
que espera o Messias. Sabe, porque ela vai dizer mais para frente aqui, ó, a mulher diz, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Sabe, essa é a vida de alguém que espera o Cristo. Santo Senhor. Essa é a vida de alguém que está esperando o Messias, que está esperando o Salvador, ter 5 maridos e está com o 6º que não é o marido. Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa é a vida. Sabe, muitas vezes é essa pergunta que Deus faz para nós. Glória a Deus. Sabe, essa é a tua vida, essa é a vida de alguém que caminha com Deus. Glória a Deus. Essa é a vida de alguém que se converteu. Esta é a vida de alguém que honra a Deus, que glorifica a Deus. Sabe, e na grande parte dos crentes hoje em dia que nós temos no mundo, sabe, vai ser uma vida que desonra a Deus. Glória a Deus. Então é Deus falando para eles, ó, esta é a vida de alguém que caminha com Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa é a pergunta para nós. Sabe, irmãos, essa é a pergunta para nós respondermos. É a sua vida secreta, escondida. Sabe, quando ninguém vê, essa é a vida que honra a Deus. Glória a Deus. Essa é a vida que glorifica a Deus. Essa é a vida que de alguém que se diz convertido. Sabe, então a gente vê que Jesus confronta o pecado dessa mulher. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmão, Jesus não vai dizer as coisas boas que ela faz. Jesus não vai dizer, sabe, Jesus não vai falar sobre as suas qualidades. Glória a Deus. Não, Jesus está aqui confrontando os seus pecados. Glória a Deus. Sabe, aquilo que desonra a Deus. Muitas vezes as pessoas estão dizendo, não, mas você tem que olhar as minhas qualidades. Glória a Deus. Você tem que dizer aonde eu estou acertando. Eu só falo das coisas erradas que eu faço. Glória Sabe, irmãos, esse é o Evangelho. Sabe, irmãos, é desse jeito que nós vivemos uma vida para a glória de Deus. Sabe, não espere que o Evangelho vire para você e o Evangelho diga, nossa, mas você, olha, já tá bom, hein? Olha, você tem uns problemas aí, tem uns defeitos aí, mas ó, já tá bom, não precisa nem melhorar os defeitos, tão bom que tá, porque o que você faz de bom compensa o que você faz de ruim. Sabe, irmãos, não existe esse tipo de Evangelho. Glória a Deus. Sabe, irmãos, estamos sendo sempre confrontados nos nossos pecados, nos nossos erros, na nossa condição. Glória a Deus. E é isso que nós vemos aqui, né? E mediante a essa condição dela ser confrontada nos seus pecados, o que vai acontecer? Ela vai argumentar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ela vai argumentar porque nós somos muito bons para argumentar diante da nossa condição caída. Glória a Deus. Nós somos muito bons para justificar o porquê que nós não congregamos do jeito que nós deveríamos. Nós somos muito bons para argumentar o porquê que nós desonramos a Deus quando nós deveríamos ter honrado. Nós somos muito bons para argumentar, sabe, irmãos, tudo que é tipo de coisa que se possa imaginar. E é isso que essa mulher vai fazer. Ela vai dizer, no versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Sabe, olha só o argumento dela. O argumento dela é, sabe, eu gostaria muito de caminhar com Deus. Sabe, a gente até tem vontade de caminhar com Deus, mas a gente não sabe direito como caminhar com Deus. Sabe, a gente não sabe, porque uns falam que tem que adorar Deus no monte, lá no Monte Gerizim, tem que adorar Deus lá. Aí vocês judeus falam que tem que adorar Deus em Jerusalém. E ninguém sabe onde adora a Deus. Sabe, então a gente quer caminhar com Deus, a gente até tem vontade de caminhar com Deus, a gente até tem vontade de buscar a Deus de verdade, sabe, de honrar a Deus de verdade, mas ninguém sabe como caminha com Deus. Uns falam que é no monte, outros falam que é em Jerusalém, e ficam brigando um com o outro para ver quem está certo, quem está errado, sabe, e nessa confusão, nessa bagunça, sabe, eu vou viver na minha vida. Eu vou viver na minha vida. Sabe, irmãos, esse é o argumento hoje de muitas pessoas porque não congregam. Sabe, por que você não busca a Deus? Por que você não congrega a Deus? Eu não busco a Deus porque a igreja é um lugar onde está cheio de pessoas com falhas. A igreja é um lugar onde está cheio de pessoas com erros. São todos humanos, são cheios de falhas, são cheios de erros. Sabe, e muitas vezes cada um está defendendo uma coisa, o outro está defendendo outra coisa. Um fala que a Bíblia é para alcançar prosperidade, e o outro fala que a Bíblia não, que é para alcançar apenas a salvação, e cada um fala outra coisa. E como ninguém se decide, eu decidi não caminhar, eu decidi seguir na minha vida. Sabe, eu vou seguindo minha vida então, e eu vou buscando a minha vida do jeito que eu acho que é certo, do jeito que eu acho que deve. Sabe, esse é o argumento de muitas pessoas. Sabe, irmãos, o argumento que essa mulher aqui está usando,
Sabe, irmãos, é muitas vezes o nosso argumento. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu tenho minhas falhas, eu tenho meus erros, eu tenho meus problemas, sabe, e eu sou humano, sabe, esse é o nosso argumento. Mas quando a voz de Jesus Cristo penetra dentro do nosso coração, sabe, essas barreiras têm que ser derrubadas. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e o tempo inteiro, a voz de Jesus Cristo tem que estar derrubando essas barreiras na nossa vida. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o tempo inteiro, sabe, é por isso que nós congregamos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é por isso que nós abrimos a palavra de Deus e ela nos confronta o tempo inteiro. Muralhas estão sendo quebradas. Sabe, irmãos, conceitos estão sendo destruídos. Sabe, irmãos, e nós estamos recebendo esta verdade e esta verdade está mudando a nossa vida. É assim constantemente. Não é assim apenas quando nós nos convertemos e depois nunca mais acontece. Não, é assim o tempo todo. Glória a Deus. Sabe, e diante desse argumento dela, de justificar o do porquê que ela tinha aquela vida que desonrava a Deus, diante daquele argumento, o que Jesus Cristo vai dizer diante daquele argumento? Olha só o que Jesus Cristo vai dizer. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Sabe, diante desse argumento, Jesus Cristo vai dizer: hoje vocês podem estar dando um monte de desculpa. Sabe, hoje vocês podem argumentar um monte de coisa, porque é que não sabe como caminhar com Deus, sabe, se caminha com Deus aqui, se caminha com Deus lá, sabe, mas a hora vem, sabe, a hora vem e agora sabe, Jesus Cristo está querendo dizer, eu sou o caminho para vocês saberem a verdade, sabe, essa é a hora, a hora vem e agora agora é a hora, agora é o momento de caminhar com Deus de verdade, em espírito e em verdade. É o que Jesus vai dizer, sabe, aqueles que caminham com Deus, sabe, eles vão caminhar com Deus em todo lugar. Glória a Deus. Sabe, eles vão caminhar com Deus em todo lugar, eles vão ser crentes a todo tempo. Por quê? Porque há o Espírito Santo guiando eles na vontade de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então é esse Espírito Santo que vem e derruba as barreiras, as muralhas da nossa vida. Sabe, que faz a palavra entrar, sabe, irmãos, e que nos transforma e nos molda segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Sabe, e é isso que está acontecendo com essa mulher aqui. Sabe, ela não mais vai fazer perguntas nenhuma para Jesus. Sabe, ela não mais vai tentar argumentar nada. Ela não mais vai tentar justificar a vida que desonrava a Deus. Sabe, irmãos, ela não pede sinal. Sabe, quantos crentes hoje, o tempo todo, eles não estão pedindo um sinal para caminhar com Deus? Quantos crentes hoje, o tempo inteiro, eles não estão esperando um milagre, uma obra para continuar a caminhar com Deus, para provar que Deus está na vida deles, para provar que verdadeiramente Deus chamou ele. Sabe, a fé não pede sinais. Glória a Deus. Quem pede sinais, a dúvida pede sinais. Glória a Deus. Sabe, irmãos, os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, eles vão adorar a Deus, quer seja na situação difícil, quer seja na prova, quer seja na fartura, sabe, irmãos, quer seja em situação. Então Jesus Cristo está dizendo, sabe, agora é a hora que os verdadeiros adoradores vão aparecer, porque eles caminharão não baseados em si mesmos, mas vai ser o Espírito Santo conduzindo eles para a verdade de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então ele vai dizer, a mulher disse: eis que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo, né? Quando ela fala, eu sei que o Messias vem, eu sei que quando o Cristo vier, sabe, ele vai anunciar tudo, eu sei. Sabe o que Jesus Cristo vai dizer? Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Glória a Deus. Olha só, ela antes achava que Jesus Cristo era um profeta, mas agora que ela descobre que é o Messias que está falando com ela, agora que ela descobre que é o Cristo
que é o Salvador, essas palavras entram dentro do seu coração. Glória a Deus. Essas palavras dentro do seu coração, sabe, e ela imediatamente foi transformada. Glória a Deus. Imediatamente foi transformada. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse-lhe aqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Sabe, quando as palavras de Jesus Cristo entram dentro do coração dela, Glória a Deus. o que ela faz? Ela abandona o seu cântaro d'água. Sabe, irmãos, ela deixa o seu cântaro d'água e ela vai até a cidade chamar os outros samaritanos. O que nós estamos vendo aqui é uma mudança de prioridades. Glória a Deus. Não havia, a prioridade mais não era pegar água. A prioridade mais não era continuar naquela vida que desonrava a Deus. Sabe, a prioridade agora é: eu conheci Jesus, eu conheci o Cristo. Sabe, agora eu vou anunciar essa grandeza para todos. E ela foi, e ela começou a evangelizar aqueles samaritanos daquela cidade. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ela tinha uma vida escondida, mas ela não teve vergonha em dizer, sabe, esse Cristo, ele falou sobre a minha vida escondida. Glória a Deus. Sabe, a minha vida que desonrava Deus, sabe, a minha vida que não glorificava Deus, sabe, ele falou sobre aquela minha vida, sabe, como não pode ser ele o Cristo? Glória a Deus, Senhor. Sabe, hoje é o contrário, né? Hoje, quando a gente pega os crentes hoje, muitas vezes eles falam que se converteram, mas é o contrário. Hoje eles falam: não, Deus falou que eu sou uma joia preciosa. Deus falou que Ele me chamou porque eu tenho qualidade, sabe? Deus me chamou porque eu sou... Aqui nós estamos vendo o contrário, sabe? Não, Ele é o Cristo, sabe? Porque Ele contou da minha vida de pecado, sabe? Só Ele poderia saber. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é assim que nós somos chamados por Deus. Nós não somos chamados por Deus porque somos bons, porque somos capacitados, sabe, irmãos, porque somos importantes, sabe? Deus mostra a nossa condição caída, miserável de pecador, e Ele diz: sabe, mas eu vou te chamar mesmo assim, nessa condição aí, ó. Eu vou te chamar porque depende de mim e não de você. Sabe, irmãos, essas muralhas foram derrubadas na vida dessa mulher, sabe, e essas muralhas têm que ser derrubadas na nossa vida também. Glória a Deus, Senhor. E olha só o que aconteceu quando a voz de Jesus Cristo entrou dentro do coração dessa mulher. Ela se tornou uma evangelista. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ela começou a evangelizar. Sabe, o que Jesus Cristo disse antes? Sabe, que quando Ele desse a verdadeira água, se tornaria uma fonte que jorraria para a vida eterna. É o que nós estamos vendo aqui. Sabe, irmãos, ela não guardou aquilo apenas para si mesma. Glória a Deus. Não, eu conheci o Cristo e só eu conheci, mas eu não vou falar para ninguém. Sabe, irmãos, não é isso que acontece quando há uma vida cristã verdadeira. Nós nos tornamos uma fonte que jorra para a vida eterna. Nós partilhamos para as outras pessoas, nós falamos com outras pessoas, porque não há como caber apenas dentro de nós. É uma fonte jorrando para fora. Quantos crentes hoje dizem que se convertem, dizem que conhecem Jesus, mas eles guardam só para eles. Se eles entrarem numa empresa, eles ficam 5 anos lá sem ninguém nem saber que ele é crente, porque ele não fala nada. Sabe, irmãos, não é essa a característica de um crente. Sabe, irmãos, ele está o tempo inteiro falando de Deus, ele está o tempo inteiro glorificando a Deus, ele está o tempo inteiro exaltando o nome de Deus, ele está o tempo inteiro evangelizando. Sabe, isso não foi apenas uma coisa de momento. Muitas vezes nós podemos pensar: não, é que ela se converteu agora, mas depois vai esfriando, né? Depois vai esfriando, vai caindo na rotina. Sabe, irmãos, mas não é isso que nós vemos aqui. Sabe, irmão, quando a gente lê aqui no versículo 39, na outra parte, vai dizer assim, ó: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, Jesus, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é o verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo.
Mesmo depois de muitos dias depois, ela ainda estava falando sobre Jesus Cristo. Ela ainda estava evangelizando. Ela estava chamando eles até Jesus. E depois de 7, 8 dias, ainda, quando eles pessoalmente ouviram Jesus Cristo, eles se viraram para aquela mulher e eles falaram para ela: ó, agora nós não cremos apenas porque você falou. Ou seja, eles haviam crido por causa do testemunho dela. Agora eles vão dizer: nós não cremos apenas porque você falou, mas agora nós cremos também porque nós ouvimos. Sabe, porque nós presenciamos, porque nós testificamos. Sabe, irmãos, essa é a vida cristã. Sabe, irmãos, nós não começamos com alegria, não começamos com satisfação. Não, vamos caminhar com Deus e vamos fazer a obra e vamos buscar Deus, e de repente a gente está cansado, de repente a gente não quer saber mais nada, de repente a gente se torna apenas um mero religioso. Domingo é dia de... Ai, domingo tem culto? Domingo tem culto? Ah, meu Deus, domingo tem culto. Ai, vamos orar, senta, levanta, ora, testemunho. Sabe, irmão, vira uma coisa mecânica, vira uma coisa sem sentido, se tornamos apenas meros religiosos, onde, sabe, não existe isso quando a palavra de Deus penetra dentro do nosso coração. Por mais que nós conhecemos a palavra de Deus, por mais que nós conhecemos cada capítulo da Bíblia, sabe, muitas vezes nós vamos ouvir pregações que nós já conhecemos o capítulo todinho, sabe, irmãos, mas isso deveria nos alegrar, sabe, porque é alguém que está proclamando uma verdade que nós conhecemos. Sabe, nós não nos alegramos apenas com coisas novas, mas nós nos alegramos também com aquilo que nós conhecemos. Né, irmãos? Alguém senta do teu lado para conversar sobre você, sobre uma determinada passagem que você já conhece, sabe, mas é aí que você se alegra mais ainda, porque você pode conversar com ele, porque você conhece aquela passagem. Quando a gente não conhece, a gente apenas ouve para depois ler, mas quando nós conhecemos, é verdade, Jesus curou os 10 leprosos, né, e você viu, teve apenas um lá que voltou, sabe, irmãos, há uma alegria em partilhar, sabe, irmãos, essa é a nossa alegria de cultuarmos a Deus toda semana. Não deve haver em nós aquele sentimento de: puxa, hoje tem culto, ai, queria faltar hoje, mas não tem ninguém na igreja. Se faltar, não vai ter ninguém na igreja. Oh, meu Deus. Sabe, irmãos, não é esse o sentimento. O sentimento é: oh, maravilha, vamos cultuar a Deus. Vamos buscar a Deus. Vamos nos alegrar nas coisas de Deus. Sabe, é isso que nós estamos enxergando nessa passagem aqui. Sabe, uma fonte que jorra para a vida eterna. Sabe, irmãos, a palavra de Deus tem que produzir isso em nós. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, não podemos cair no mecanicismo. Não podemos cair na religiosidade. Nós não somos religiosos, nós somos cristãos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, você trocaria o seu emprego milionário? Ninguém tem um emprego milionário aqui, mas se você tivesse um emprego milionário, você trocaria por um culto? Santo Senhor, aleluia. Sabe, irmãos, será que trocaríamos? Glória a Deus, Senhor, aleluia. Sabe, se nós pudéssemos pedir, se nós soubéssemos que tem um dia de vida, será que se nós pudéssemos pedir alguma coisa, será que nós pediríamos um culto? Glória a Deus. Antes de morrer? Glória a Deus. Sabe, irmãos, quais são as nossas prioridades? Glória. Sabe, irmãos, e a prioridade dessa mulher aqui era Jesus Cristo. Glória a Deus. Ontem a minha esposa estava lendo para mim a história de Lutero. Sabe, Lutero, quando ele estava fazendo a reforma, ele estava passando por um processo muito difícil, porque por causa dele a igreja estava se dividindo. A igreja católica estava se dividindo, ele estava correndo risco de morte, e estava aquela confusão, e tudo parecia que estava dando errado. Porque na visão de Lutero, ele queria apenas que as pessoas entendessem que a verdade é a palavra de Deus. Então ele acharia que se ele convencesse as pessoas, todo mundo entenderia, mas as pessoas não estavam entendendo, estava havendo perseguição, sabe, ele estava sendo pressionado, e num determinado momento Lutero, ele ficou desanimado, ele não queria mais caminhar. Ele ficou desanimado, ele não queria mais caminhar, e ele ficou triste, e ele ficou deprimido, e ele ficou deprimido muitos tempos, e a sua esposa tentava retomar o ânimo dele. A sua esposa tentava retomar o ânimo dele, mas ele não ficava animado. Glória a Deus. Aí o que ela fez?
ela pegou e se vestiu de preto. Glória a Deus. Ela se vestiu de preto inteirinho. E quando ela apareceu de preto na frente dele, ele: você vai a algum funeral? Por que você está vestido de preto? Você vai a algum funeral? Daí ela falou assim: não, porque como você resolveu agir de um jeito como se Deus estivesse morto, Glória a sabe, Deus. eu resolvi acompanhar você aí no seu luto. Glória a Deus. Porque você está agindo como Deus morreu e Deus não pode fazer nada, né? Você está agindo aí como Deus não está no controle de nada, né? Com Deus morto mesmo. Então eu vou acompanhar você aqui no seu luto. Glória a Deus. Sabe, na hora ele retomou o seu ânimo. Glória a Deus. E ele viu que ele não estava glorificando a Deus naquela atitude. Ele viu que ele não estava honrando a Deus naquela atitude. Sabe, irmãos, muitas vezes nós precisamos de um chacoalhão. Sabe, irmãos, muitas vezes nós precisamos de algo que nos motive. Sabe, irmãos, e isso acontece muitas vezes com nós. Não é sempre que nós estamos alegres, contentes, sabe, irmãos, mas muitas vezes precisamos de um chacoalhão para despertar. Sabe, irmãos, e é isso que a palavra de Deus faz todo culto. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é para isso que nós devemos ler a Bíblia, porque quando nós lemos o tempo inteiro, nós somos confrontados. Glória a Deus. O tempo inteiro nós recebemos um chacoalhão, dizendo: acorda, olha a vida que você está vivendo, acorda, olha só o que você está fazendo com a tua vida, olha, acorda, essa é a prioridade, acorda, esta é a sua condição, sabe, a Bíblia faz isso com nós o tempo todo, Glória a Deus. sabe, aí nós retomamos o ânimo, e aí nós voltamos a ser uma fonte que jorra para a vida eterna. Glória a Deus. Sabe, que a palavra de Jesus Cristo possa entrar dentro do nosso coração, que ela possa derrubar essas barreiras, que ela possa sempre produzir essa alegria dentro de nós, que é a alegria que essa mulher teve. Ela não mais voltou para a sua vida de pecado. Sabe, irmãos, ela não mais teve prioridades maior do que falar sobre o Messias, do que falar sobre Jesus Cristo. Sabe, irmãos, que essa possa ser a nossa prioridade. A nossa prioridade é nos alegrarmos em buscar a Deus, nos alegrarmos em caminhar com Deus, nos alegrarmos em honrar a Deus. Sabe, irmãos, que isso possa jorrar como uma fonte, que nós venhamos a proclamar isso para as outras pessoas e dizer para elas: ó, essa tua vidinha não é importante. O importante é buscar a Deus. Sabe, você está priorizando coisas secundárias, sabe, mas você não conhece, a palavra de Deus não entrou no seu coração. Então eu vou falar para você da palavra de Deus, sabe, é isso que você deveria priorizar, é isso que deveria te alegrar, é isso que deveria fazer de você alguém alegre, completo e realizado. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.